Acho que vai dar. Ok, então sejam todos bem-vindos. Esse é o segundo curso da Associação Brasileira de Escritores Santos dos Últimos Dias. Nós estamos fazendo aqui ao vivo, no dia 29 de setembro, mas a intenção é que ele vá para o nosso canal do YouTube. Então, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo aí de quando vocês estão me vendo. E obrigado pelo pessoal que está vendo aqui ao vivo presencialmente. Então, vamos lá, né? Bom, gente, a gente pensou nesse curso, ele é, assim, panorâmico, né? Com algumas etapas que se tem para se publicar um livro no Brasil. E a ideia é que, no final, a gente faça um exercício em que a gente discuta aqui alguns projetos editoriais de vocês, né? Vocês pensam alguma coisa, a gente troca ideias, né? O que você poderia fazer na primeira etapa, que etapa que vocês estão e tal. Esse curso ele foi feito basicamente para quem faz publicação independente, né? Tanto de livro impresso quanto de livro digital, em plataforma de autopublicação ou impresso em gráfica, né? Mas, na verdade, ela não, as coisas que a gente vai discutir aqui, elas não diferem muito do que é feito numa editora, até porque eu tenho experiência como editora também, então não é muito diferente. A única diferença são os filtros, né? Que aí chega uma hora que você já para de fazer o seu próprio trabalho e vai submeter para uma editora e ela vai fazer o trabalho dela, né? Mas, basicamente, a editora vai seguir esses fluxos também, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Como é que tá o feedback aí? Tá ok? Qualquer coisa vocês me avisam, vocês me interrompem. Então, vou falar um pouquinho quem sou eu. Bom, eu sou Poliana de Matos Vecchio. Eu sou escritora, eu tenho 38 anos, sou casada, sou mãe de 2 crianças, uma de 8 e outra de 5 anos. Sou mineira de Belo Horizonte, torcedora do Cruzeiro, finalmente saiu da Série B. Sou funcionária pública federal, eu sou secretária executiva do Cefet-MG. O Cefet, ele ainda chama Cefet, ele não chama IFET, mas como os outros que se transformaram, porque ele, quando aconteceu o projeto, ele era muito maior do que o projeto de IFET, então ele não poderia se transformar numa coisa menor do que ele era. Então, hoje ele está rumo à transformação em universidade tecnológica. Então, é praticamente uma universidade. Nós temos desde o ensino técnico até o doutorado. Inclusive, é lá que eu faço doutorado, né? Então, por isso que chama Cefet. Perto da minha casa tem um Cefet, na minha cidade tem um Cefet, e não entendo como que eu faço doutorado no Cefet. Mas é porque o Cefet de Minas, do Rio e do Paraná, eles eram grandes demais para ser transformados em institutos, então eles ainda são o Cefet, e vão se transformar em universidade. Eu tenho graduação em letras pela UFMG, português e italiano. Eu fiz uma extensão universitária no Wharton College de Chicago durante um ano. Tenho mestrado em estudos de linguagem no Cefet e agora estou fazendo doutorado no Cefet também, os 2 estudos sobre edição. Agora no doutorado, mais edição de literatura mesmo. Escrevo crônica, ficção, literatura infantil e narrativas de vida. Bom, esse curso ele é todo baseado nesse livro aqui, que é assim, tipo a Bíblia da autopublicação. Ele é um manual, mas ao mesmo tempo ele é teórico. Então eu usei no doutorado, vocês veem que eu fiz poucas marcas aqui, né? E ele é de uma pesquisadora britânica, que é a Alison Baverstock, que ela é, assim, sumidade para falar, tanto teórica quanto praticamente, sobre publicar livros de forma independente, né? Claro que ela foca muito no caso europeu, né? Então eu dei umas adaptadas. Esse livro aqui é muito bom, chama The Naked Author. Então, basicamente, eu me baseei nele. Bom, então eu fiz, como estou dizendo para vocês, um panorama aí de etapas que são importantes para se publicar um livro no Brasil hoje. Claro que algumas outras podem ser em qualquer lugar do mundo, né? Mas eu vou focar no caso brasileiro. Os exemplos estão em inglês e os títulos estão em português, tá? Primeiro passo, criar um projeto editorial. Aí tem as perguntas, né? O que, quando, por quê, para quem que é o público-alvo, ou seja, você tem que planejar
o seu livro antes de começar ou a escrever ou a pensar o que ele é. Então, por exemplo, você pode ter uma ideia de um livro de genealogia, ou você pode ter ideia de um livro de história, ou você pode ter uma ideia para um livro de história da igreja, ou um romance, ou uma biografia, ou um livro de piadas, enfim, você tem que ter uma ideia. Aí, a partir dessa ideia que você tem que começar a pensar como costumam ser os livros no mercado editorial daquele gênero que você quer fazer parte. Para você observar quais que são as práticas daquele nicho, né? Então, por exemplo, se é um livro de fantasia, então ele tem ilustração ou não tem ilustração? Ele tem a capa dura ou a capa normal, paperback? Ou ele tem... Como é que ele é? São capítulos curtos, capítulos longos? Então, tudo isso você tem que saber de antemão, para você já ir pensando no seu projeto editorial, né? De como que vai ser o seu livro. É um livro infantil? Ele vai ser para que faixa etária, mais ou menos? Vai ter ilustração em cada página ou ilustração a cada 2 páginas? Tudo isso você tem que saber, porque tudo isso é questão de orçamento. Porque se você não faz todas as etapas, algumas você vai ter que terceirizar. E para terceirizar com profissionalismo, você vai ter que pagar, né? Então, você tem que se prevenir para poder não ser pego de surpresa. Então, a primeira coisa é o projeto editorial. Segunda coisa é escrever o original. Nem sempre vai ser nessa ordem. Às vezes, o original é uma coisa que você tem escrito a vida inteira, né? Às vezes é um romance que você escreve desde a adolescência, ou você é um historiador, então você está compilando coisas, você está compilando pesquisas, né? Dentro daquele nicho de história que você vai escrever, e aí o seu original já está meio que pronto, você só precisa fazer uma decupagem, talvez um resumo, tirar muita coisa, né? Então você já tem ali. Agora, se não, você vai começar a escrever o original. Bom, processo criativo é muito assim, pessoal, né? Tem gente que gosta de já escrever sabendo pelo menos como que vai acabar. Aí vai fazendo o recheio, né? Eu sou dessas, assim, eu tenho que saber mais ou menos como vai ser o início, o desenvolvimento e como que vai concluir. O recheio eu já acho mais fácil, porque aí eu já sei até onde eu posso chegar. Ou, às vezes, é um livro, por exemplo, de pequenos pedaços, né? Por exemplo, um livro de contos. Então, você escreve para um bloco, vamos supor. Aí você já escreveu vários, aí depois você junta, compila, faz uma seleção dos que tem ali um tema parecido e faz o seu original, faz uma linha ali de um fio condutor, né? Que é uma coisa que acontece muito com a gente, que é cronista. A gente vai escrevendo crônica, vai escrevendo crônica, chega uma hora e fala, não, peraí, eu vou publicar uma coletânea. Aí você vai juntar o seu original. Mas, basicamente, a primeira coisa que tem que ter para um livro existir é o texto, né? Que a gente chama de original, manuscrito, né? Então, basicamente, é isso. Depois, o que vocês acham? Está com o original pronto, o que faz? Me fala aí. O que você acha, Marcelo? Você abriu o microfone aí e fala para a gente. Eu ia falar revisar. Exatamente. E revisar de novo, e cortar, e revisar de novo. Vocês vão ver que o que mais vai aparecer aqui é a revisão, né? Então, terceiro passo, revise seu original. Então, você vai fazer aquela revisão do autor, né? Uma coisa que eu adoro fazer, eu já falei com várias pessoas, eu uso o Microsoft Word, mas eu sei que tem outros programas que tem isso também. Eu gosto de ler com o leitor do Word. Ele tem uma leitura automática, então eu coloco esse fone, ou então coloco um fone e vou lendo. Por quê? Porque a gente, como próprio autor, às vezes tem coisas que a gente não vê. Às vezes um misspell, né, que é um erro de ortografia. E aí, quando a voz automática fala, você vê, aí você corrige. E também, às vezes, você está tão acostumado com aquela escrita que na sua leitura com os olhos, ela fica óbvia e tal, mas quando vem uma outra voz, você fala, nossa, isso aí não soa muito legal. Então, eu adoro fazer essa primeira revisão do original inteiro com esse leitor em áudio, sabe? E vou ali consertando. Foi uma revolução na minha vida de escritora. Às vezes, assim, quando
eu estou muito apaixonada pelo texto, às vezes eu escuto no carro, aí eu lembro, não, aquela parte eu não gostei, não. Quando é uma coisa assim que eu tenho que fazer com muito apuro mesmo, né? Então é revisar, revisar e revisar quantas vezes achar necessário. Agora, a gente também não pode ter assim, aquela coisa assim, você tem que ter o passo da coragem também. Tem uma hora que você tem que parar de revisar, entendeu? Porque senão você vai ficar sempre adiando, 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 e seu livro não vai sair. Então chega uma hora, tá digno, aí você passa para o próximo passo. O que vocês acham que seria o próximo passo? Leitura beta. Isso, exatamente, falou tudo. Hoje em dia a gente fala muito isso, né? Leitura beta, né? Na ideia de que beta é um programa que ainda não é o definitivo, né? Então é um livro que ainda não é o definitivo. Então você vai submeter seu original a uma leitura beta, né? Um leitor beta, uma leitura beta. O que é um leitor beta? Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua irmã, a não ser que eles entendam e sejam críticos o suficiente para poder mostrar o que pode melhorar. Bom, a leitura beta, leitura crítica, é aquela pessoa que entende do gênero que você escreve, basicamente, ou então é um bom leitor, né? Eu posso não entender tudo de fantasia, mas como eu leio muito, por exemplo, eu consigo ver furo de enredo, por exemplo, personagem some, né? Ou então furo, assim, por exemplo, se passa no Rio de Janeiro, aí fala assim, eu fui na Praça da Liberdade. Peraí, mas Praça da Liberdade não é no Rio de Janeiro, não. Praça da Liberdade é em Belo Horizonte. Então, esses furos, né, esses erros que a gente vê, eu falo aqui em casa, que a gente vê muito em novela, né? Hoje em dia eu não assisto mais novela, mas quando eu assistia novela, quando eu era adolescente, minha família me odiava, porque eu achava erro. Então, peraí, mas como é que essa menina tem 20 anos e ela nasceu na Revolução de não sei quando, né? Ficava falando com eles os erros, né? Uma vez eu estava vendo Escravizaura, da Record, e aí tinha uma garrafa PET. Aí eu falei assim, gente, o que essa garrafa PET está fazendo aí? Se é tão antigo. Então, assim, é tudo, é furo que esse leitor beta vai ver, se tá legal, se tem furo. É bom ter essa pessoa, né, que vai ler para você. Vocês têm leitor beta? Vocês já têm? Como que funciona aí? Quem que lê para você, Marcelo? Seus irmãos? São seus irmãos, né? Não, não. Eu tenho um nerd de plantão que pega pesado. Bacana. E é bom a gente trocar, né? Porque nem sempre a gente vai poder pagar. E às vezes a gente vai pagar e não é do Aham. jeito que a gente quer. Então é legal a É, gente eu, trocar, né? eu geralmente pego alguns caras que é entendido no assunto e também eu tenho uma sobrinha e um irmão que adoram fantasia e ficção científica e eu mando para eles como leitores mesmo, beta, assim. Nada tão É, profissional, mas como leitor ativo. às vezes a gente tem a sorte, né, de ter algum amigo, uma pessoa na família que vai ter a experiência mesmo. É bacana. Bom, Ô, então passou Poliana, para. Pois não? é a Thaís aqui. Pode No meu falar, querido. caso, minha leitora beta é minha irmã, mas ela é extremamente crítica. E também faço parte de um grupo de escritores da agência da autoria. E aí a gente sempre se ajuda, assim. Eles leem os textos da gente, a gente lê os textos deles e a gente compartilha as nossas opiniões. Isso é muito importante, né? Eu tenho um outro curso que eu dou, que é Conselhos para Escritores Iniciantes, que a gente fala isso, né? Participar de coletivos, né? Que é o que a gente está tentando fazer na ABSUD, né? Que juntar-se a grupos de pares que se autoajudam, né? Você pode ler para eles, eles podem ler para você. Principalmente assim, gente, de pessoas que entendem do gênero que a gente escreve. Porque não existe isso de boa literatura, má literatura, alta literatura, literatura de entretenimento. Quem fala isso é o mercado, mas para o escritor, se ele escreve alta literatura, literatura de fantasia, literatura de entretenimento, muitas vezes ele leva aquilo muito a sério mesmo que ele escreva uma coisa que é considerada pela academia menor, entendeu? Aí você vai pedir um cara que é super acadêmico e tal para ler seu romance juvenil, ele vai, né, tirar onda com você, né?
Então, você tem que pedir para a pessoa que entende daquele gênero. Entendeu? Pedir assim, né? Você tem que ter essa troca, ou então uma pessoa generosa, né? Porque tem gente que não, e o ideal do leitor é isso, né? Eu não consumo pessoalmente aquele tipo de literatura, mas eu sei ler e sei falar se ela é boa dentro daquele gênero. Né? Estou falando estou dizendo assim, o bom leitor seria isso, né? Mas nem sempre vai ter uma pessoa assim, né? Então, o ideal é ter alguém realmente que entenda pelo menos um pouquinho daquele jeito. Aí a gente passa para o quinto passo, que é submeter seu texto a uma revisão profissional. Aí, realmente, assim, não precisa ser o beta, né? Que o beta é o cara que entende do gênero. Não necessariamente ele entende do português. Vocês estão entendendo? Agora, o cara que entende português, aí ele vai ter que entender o português, a língua, né? Que você está escrevendo. Aqui eu imagino que a Maria escreve português, mesmo morando nos Estados Unidos. Ele tem que entender, e ele tem que entender uma coisa muito bacana, que ele não tem que saber só gramática. Ele tem que saber também questão de variação, por exemplo. Se você escreve um romance juvenil todo na norma culta, ninguém lê, porque não está adequado, né? Porque não é a prática do gênero, né? Então, esse revisor profissional, ele tem que entrar no seu texto, conseguir corrigir sem macular. Vocês estão entendendo? Sem ir lá e cortar uma coisa que é do seu estilo. Então, tem que ser uma pessoa boa, de confiança, profissional, né? Ou então, se você tiver sorte também de conseguir tudo entre amigos, ótimo. Mas chega uma hora que a gente tem que investir, né, gente? Se a gente quiser uma coisa de qualidade. Bom, então vocês já viram que até agora tem 3 etapas de revisão. A revisão feita pelo próprio autor, a revisão de conteúdo, que é a leitura beta, e a revisão de forma, que é a revisão gramatical, né? Então, é igual o Marcelo falou, né, Marcelo? Tem que revisar, revisar, revisar e revisar. Mas agora escuta a Poliana, tem que dar o passo da coragem também. Uma hora tem que parar e mandar o filho para o mundo, tá? Bom, então vamos para o 6º passo. O 6º passo é o projeto gráfico. Isso aí costuma ser um entrave para muita gente, porque nem todo mundo entende de design, tem o olhar para aquilo, tem as ferramentas para aquilo, tem o arcabouço teórico, né, de como que pode combinar cor, desenho. Então, muitas pessoas, como eu, terceirizam essa parte. Então, eu nunca fiz projeto gráfico dos meus livros. Né? Mesmo eu tenho um livro, por exemplo, que é do Clube de Autores, a capa é feita por um designer, entendeu? Até o miolo não foi eu que fiz, mas a capa é, né? Porque foi meu primeiro livro, eu não tinha muita experiência, mas a capa é feita, está até aqui, esse livro aqui, que é um livro que eu traduzi. Tinha uma foto e tal, né? Então, foi profissional. Aí, o que é o projeto gráfico? Basicamente, são 3 coisas. É a capa. E o que é uma boa capa, gente? Aí você tem que, mais uma vez, conhecer as práticas do nicho que você escreve, do tipo de literatura que você faz, né? Então, por exemplo, se você pega um livro de infantil, ele vai ter o quê? Ilustração. Se você pega um livro de história, né, por exemplo, esse aqui, ó, é o livro da história, é uma biografia. Geralmente tem foto, né? Então, se é romance, aí já é aquela coisa do amor, né? Cor mais quente, geralmente vermelho, né? Aí tá vendo? Então você tem que. Sabe o que a gente gosta de fazer? A gente que é escritor, quer dizer, nós todos aqui somos, né? Você vai olhar os livros premiados da sua categoria, né? Então, por exemplo, eu sou escritora de literatura infantil. Então, eu sempre gosto de olhar, por exemplo, a Cecília Meirelles, ó. Aqui, ó, isso, aquilo, tá vendo? Eu vejo como é que ela faz e tento mais ou menos pegar, né? Incorporar, que não é imitar, é pegar e emprestar. Então tem a capa, né? Que você vai ver como se é ilustração, se é pintura abstrata, se é mais cor, se é foto, de acordo com o que você escreve. O miolo, né? Que tipo de letra, que tipo de espaçamento, qual fonte, qual cor, se o papel é sépia, se é branco, né? E se tem ilustração ou não, né? Se tem ilustração assim, igual esse aí que tem
a mancha, né? E com o texto, a ilustração embaixo, ou se ele é todo ilustrado, né? E tudo isso aí vai encarecendo o seu livro, né? Se você já pagou o revisor, aí vai pagar o design, né? Mas assim mesmo dá para fazer num preço razoável. Outra etapa de revisão, que é o 7º passo. Revise o livro diagramado. Então, quer dizer, aí você tem seu texto, ele foi colocado num projeto gráfico. Aí você tem que ler, porque às vezes alguma coisa sai do lugar, algum hífen vai para o outro lado, alguma coisa errada. Então, você vai ler. Geralmente, eles mandam para a gente em PDF. Aí você vai ler. Sabe uma coisa que acontece muito com o infantil? A cor. Vem. Você pensa uma cor, aí vem outra, né? Enfim, uma coisa sai do lugar. Uma outra coisa, por exemplo, tem 2 tipos de livro infantil. Vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui é de um amigo meu, chama O Encantamento de Bonifim. Esse livro aqui, ele é um livro com sangria. O que é sangria? É quando o desenho passa para as 2 páginas, ó. É um livro grampeado, está vendo? O desenho começa aqui e ele passa para outra página. Tá vendo? Às vezes, quando é a página central, aqui, olha que legal. A capa dele é com sangria, tá vendo? É um desenho só, tá vendo? Aí você dobra e vira a capa. Esse tipo de livro é mais difícil de fazer. Por quê? Porque na hora de grampear, às vezes desencontra. Então é bem desafiador. Tem um livro aqui, o meu, que é o Túmulo do Besta, que ele é com sangria. Esse aqui é meu primeiro livro infantil. Aí, por exemplo, às vezes o grampo pega e a coisa fica torta. Então, é difícil fazer, tem que fazer muita prova, né? Para ver se vai dar certo. E tem outro livro, que é o livro Sem Sangria. Ele tem, assim, uma página e uma ilustração. Uma página e uma ilustração. E a ilustração, ela não ultrapassa as 2 páginas. Esse tipo de livro é mais fácil de fazer, entendeu? Mas aí, quer dizer, esse aqui também é mais rico, né? Então, depende muito. Você vai ver tudo isso lá no livro diagramado também, né? Tem alguns programas que eles fazem uma simulação da dobra, né? Da página. Isso tudo eu estou falando para livro impresso, né? Se for digital, aí essa coisa do papel vocês não vão precisar olhar. Mas assim mesmo tem que ver o livro diagramado. Agora, o 8º passo, eu dividi ele em 3 etapas, porque isso vai depender de como vai ser seu livro. Se é e-book, se é impresso, se você vai fazer uma impressão de 200 cópias, ou se você quer fazer impressão sob demanda, ou seja, quando a pessoa quer comprar, a editora vai lá e imprime, vende, né? Então, isso aí depende muito. Então, eu vou começar com o e-book, né? No caso lá da Duda, né? Falou que quer colocar um livro, um romance na Amazon, né? Então, seria um e-book. Então, o que você vai fazer? Você já está com o seu original diagramado, já tem a capa, você já está com o seu livro praticamente finalizado. Então, você vai publicar uma versão de teste numa plataforma digital. Qual plataforma que existe? Tem o Kobo, tem o Kindle, tem Apple, tem o Clube de Autores, tem uma série de mercadoras, né, de PDF, tem umas que são EPUB, né, tem umas que são coisas próprias. Eu não vou ensinar aqui como colocar nessas plataformas. Isso tem várias coisas no YouTube que vocês podem aprender, algumas bem tranquilas também. Então, você vai colocar uma versão de teste. E aí, depois da versão de teste, você vai revisar. Nós vamos chegar lá. Agora, o 8º passo, no caso de muitas cópias impressas. Então, vamos supor que você quer fazer um lançamento de um livro impresso, né? Vai ter um dia numa livraria, você vai chamar muitas pessoas, então você tem uma expectativa aí de vender 50, 100, 200 livros. Mas depois vai diminuindo, né? Então, qual que seria esse 8º passo no caso de muitas cópias impressas? Você vai procurar gráficas, de preferência locais, né? Na sua cidade, no seu estado, e ver qual que é o orçamento para uma tiragem de 50, de 100, de 200 exemplares em várias gráficas locais. Essa é a forma mais barata de fazer o livro ficar mais barato para o leitor. Por quê?
Quando você vai fazer um livro, mais ou menos assim, igual esse aqui, ó, tem 130 páginas. Se você fizer 100 livros desse numa gráfica, em Belo Horizonte, vou dizer os livros preços de Belo Horizonte, ele sai cerca de R$12. Aí você pode vender por 30, já você paga já o designer, ilustrador, né? E tem um lucro. Só que ele só sai a R$12 se você fizer 100. Então você vai gastar R$1.200. Então é um projeto mais caro para o autor. Mas, em compensação, o livro individual fica mais barato. Então, é assim, é uma ousadia, é um investimento, porque você pode vender ou não. Vocês estão me entendendo? O ideal, assim, por exemplo, você fazer financiamento coletivo antes, ou então você já ter o dinheiro para aquilo, porque aí você não tem a preocupação de ter que vender para poder pagar, você tem essa condição de fazer isso. Aqui em Belo Horizonte, depois de uns 5 anos depois de ter lançado 4 anos depois do meu primeiro livro pelo Clube de Autores, depois que eu vi que o Clube de Autores não era mais vantajoso para mim, aí eu fui procurando gráficas e descobri uma e estou com ela até hoje. Ela me faz preços bem dignos, mas tem que comprar uma tiragem no mínimo de 50 para dar um preço razoável. Aí fez o orçamento, aí você vai pedir prova. Faz o orçamento, então faz uma prova gráfica para mim. Aí ele vai fazer um. Aí você vê se ficou bom e tal, né? Agora, pode acontecer também, aí vou dividir o 8º passo outra vez, de você querer poucas cópias de um mesmo, ah, só quero para eu ter. Ou então, eu não vou fazer um lançamento. Quem quiser comprar, compra, né? Ou então, igual no meu caso, assim, que eu tenho amigo no Brasil todo, aleluia, né? Hoje em dia, é bom porque eles também distribuem. Então, tem uma coisa que se chama impressão sob demanda. Plataformas de impressão sob demanda. O que são essas empresas? Elas não são editoras, elas são uma startup que faz o quê? Você põe o arquivo do seu livro lá, eu moro em Belo Horizonte, alguém lá em Manaus compra, aí a empresa imprime, encaderna, embala e manda. Isso é muito bom. Por quê? Porque você não precisa de estoque. Você não precisa gastar R$1.200, ou R$1.500, ou R$2.000, ou R$3.000 para imprimir 100, né? Então, isso é muito bom. Isso ajudou muita gente a entrar para o mercado editorial, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro para investir no livro. Investimento no livro é cerca de R$5.000, R$6.000. Isso se for sem ilustração. Então, tem essas empresas aí. Tem a Livrorama, que é no Nordeste, tem o Iclap, que é em São Paulo, tem a Agbook, que é em São Paulo, Clube de Autores, que é em Santa Catarina. Então, é mais ou menos parecido com o processo da Amazon, você monta o livro, coloca lá. Você não tem direito nem a uma cópia, até a sua você tem que pagar. Aí eles te dão um preço. Lembra do livro que na gráfica era mais ou menos 12 a 15? Aí ele já sobe para R$30, 35, mesmo livro, em média. Por quê? Porque para fazer dá mais trabalho do que para fazer 100. Porque fazer 100 você faz tudo, né? E dá mais lucro. Então, o preço unitário do livro, na impressão sob demanda, ele é maior. Então, ele já custa 35, sem o seu royalty, sem o seu direito autoral. Acima desse preço, você põe seu direito autoral. Então, vamos supor que você quer R$5. Então, ele custa 30, aí vai 35. E a pessoa ainda vai pagar o frete, 10. Então, um livro vai custar 45. Só que ao invés de gastar 1.500 para imprimir, né, 100, você não vai gastar nada, a pessoa é que vai gastar. Então, é uma forma mais, digamos assim, acessível, né? Se você tiver uma boa experiência, aí você vai fazer um primeiro de teste. Esse aqui, por exemplo, é do Clube de Autores. Foi um dos meu segundo livro. Esse. Lancei em 2014. No início era bom, depois eles começaram a piorar um pouquinho a impressão. Aí eu saí de lá, não sei como é que tá agora. Eu até tenho livro lá, mas eu nunca mais comprei. Aí então tem essas aí, né? Então tem essas 3 formas. O livro só digital, você pode colocar numa plataforma de um streaming de leitura. Tem o livro impresso para fazer um lançamento, para vender com você, que aí você pode procurar gráficas locais e fazer a impressão, né?
E a impressão sob demanda, que faz também esse serviço de distribuição pelo correio, que é legal, né? E é mais em conta. Aí nós vamos para o 9º passo. Você decidiu como que você vai fazer o livro. Se é digital, se é uma impressão grande ou se é impressão sob demanda. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma impressão de teste, se for o caso do impresso, né? E aí você vai fazer uma revisão do que a gente chama de boneca, que é o primeiro livro impresso, né? Aí você vai ler e marcar. Tem um livro aqui, ó, que ele é de teste. Ah, não tá aqui não. Sei que a gente vai marcando, né? E depois muda lá no PDF, passa para o design muda, né? Aí, beleza. Então tá aí, eu faço o máximo possível de mudanças necessárias no original, tanto impresso quanto digital, até se sentir satisfeito com o produto. A minha média é na 3ª impressão de prova que eu falo. Agora vai. Então, assim, dá um pouquinho de trabalho, né? Isso quando é livro de texto. Quando é livro infantil, às vezes é até mais. E o 10º passo. Planeje e promova um bom evento de lançamento, virtual ou presencial, com bastante divulgação prévia nas mídias sociais. Às vezes a gente quer publicar um livro só para a gente, sabe? Não tem vergonha, eu ofereço. Mas a gente não sabe o peso que tem o lançamento. Vocês sabiam, isso eu sei pelo doutorado, que a maioria da receita de vendas de um livro, principalmente independente, né, que não é best-seller, é no dia do lançamento. E nas semanas e meses logo depois. Depois o livro esfria. Entendeu? Então, você tem um lançamento, tem aquele boom, aí você vai procurar uma livraria perto da sua casa, na sua cidade. Aí eles vão que todo mundo quer ganhar em cima, quer ganhar 30%, 20%, 50%. A leitura é 50%. Quer dizer, você está pagando para trabalhar, né? Só para você ficar na leitura. Aí depende se você quer esse prestígio ou não. Às vezes você não precisa fazer numa livraria, você pode fazer num restaurante ou na sua casa, entendeu? Aí depende do nicho que você faz. Por exemplo, os meus livros infantis, eu fiz lançamento numa livraria infantil aqui de Belo Horizonte. 2. Um último que eu fiz, que era em homenagem à minha sogra, era uma coisa bem de família, a gente fez o lançamento na festa de Natal da nossa família. Entendeu? Então, depende de qual que é o critério que você vai ter, né? E aí tem que procurar mesmo, fazer muita divulgação nas redes sociais para poder lotar o lançamento. E eu não sei vocês, mas se vocês já tiveram lançamento de livro, é um momento assim, é igual assim, festa de, sabe? É igual casamento, batismo de filho, é um rito de passagem, sabe? Que todo mundo indo lá te ver pelo seu livro é muito gostoso, né? Se fizer a divulgação direitinho. Então, esses são os 10 passos. E aí eu coloquei um passo extra, né, um a mais para vocês, que é o seguinte: escreva um bom release para a imprensa sobre o seu livro e o distribua amplamente, tanto para a grande mídia quanto para influenciadores. Então, você vai pegar ali, você é escritor, você sabe escrever diversos tipos de texto. Você vai pegar um modelo de release jornalístico, escrever mais ou menos o que é do seu livro e manda para o blogueiro, manda para o jornal local, manda para, entendeu? Para as pessoas, 1 hora vai dar. O meu livro, esse aqui, Vovó Tá Esquecida, é o livro que deu mais repercussão, porque ele fala sobre Alzheimer, né, para criança. Só que não fala sobre doença. Aí, na época, eu mandei para vários lugares. Né? Eu mandei, amigos meus mandaram para outros lugares. E esse livro, assim, só não me levou para a Globo, sabe? Para a Rede Globo eu nunca fui, não. Mas eu já fui em TV local, essas, aqui chama Rede Minas, né? Que é Rede Brasil. Já fui para canal de YouTube, jornal impresso, sabe? Então, assim, tudo de release. Hoje em dia eu tenho um chamado de assessora da diretora de comunicação da Nistaca, né? E a gente sempre faz isso. Vai fazer um Mãos que Ajuda, geralmente eu escrevo um release, né? Que eu sou a revisora oficial do conselho,
E aí, cada pessoa de cada conselho destaca tem que mandar para 5 jornalistas. Aí aquilo vai distribuindo, uma hora a gente consegue sair num jornal, um Mãos que Ajuda, alguma coisa assim, entendeu? Então, essa é a maneira como a imprensa funciona. Ela recebe o release, que é aquela nota bem rápida sobre o que é, ela vê se vale a pena, e às vezes ela publica o seu próprio release, então ela te liga para te saber mais informação. Claro que de 100 coisas que você mandar, sei lá, 4 vão dar certo, mas aí você vai aumentando seu público, entendeu? Então é isso, gente. Basicamente, como eu estou falando com vocês, é um curso mais panorâmico. Então, essa é a minha parte em que eu falo, né? E agora é a parte em que eu escuto vocês. Deixa eu tentar sair aqui. Ah, chegou mais gente, né? Marcel, Flávio, Fabiana, Marta, sejam todos bem-vindos. Então, essa é a parte, assim, que eu falei, um panorama de quais são os passos. Agora eu quero ouvir de vocês. Vocês acham que tem um que vocês falam, olha, eu acho que também deveria fazer isso, ou eu nunca pensei nisso? Vamos lá, participem aí que eu já vou falar aqui do exercício. Quem vai ser um de cada vez, hein? Eu nunca pensei na parte do release. Pode falar, vamos lá. Thaís, Oi, se você puder abrir sua câmera para ficar mais assim, humano, mas se não puder, tudo bem. Eu tô honrando. Então, gente... Pronto, olha aqui. Ah, eu tô no tudo quarto, bem? as crianças estão lá na sala, tudo bem. Tá, Eu nunca tudo pensei bem. nessa parte do release. Eu também sou diretora de comunicação, né? E a gente usa muito release para passar para vários locais, né? Nunca pensei em usar para minha escrita, por exemplo. Aí você Achei pode super mandar para interessante. booktuber, né? Tem booktuber que cobra, Sim, né? Mas tem sim. gente que está começando, né? Então, assim, é bom você mandar, e principalmente assim, para as coisas locais, né? Não adianta mandar. Vou falar, por exemplo, que você não manda para Fátima Bernardes. Eu posso até mandar, né? Programa do Jô, né? Antigamente falava programa do Jô. Eu posso até mandar, mas minha chance é muito menor do que se eu mandar para um programa de entrevistas em Belo Horizonte, que foi o que aconteceu Isso. comigo. Aqui em Belo Horizonte eu fui no Brasil das Gerais, que é um programa respeitado aqui, entendeu? Então, assim, claro que você pode mandar para o antigo Jô Soares, para a Fátima Uhum. Bernardes, porque é o mesmo tipo de coisa. Eles também recebem release. Só que o filtro é muito maior. É a mesma coisa da Liarrona, né, gente? Liarrona é 6 meses para publicar uma coisa, né? Mas, ué. Mas Já me que se falaram, já. Escreve aí a história de vocês, manda para a Lia Ronda, eu fiquei pensando, minha nossa. Será? Mas sai, uma hora sai, mas eles têm um fluxo muito grande. Mas o que não pode fazer é porque, geralmente, Thaís, é um texto só, que talvez você vai fazer algumas adaptações e vai mandar para vários lugares. Então, não é tão difícil, entendeu? Obrigada, viu? Você já terminou? Marcelo? Já. Olha, eu tenho um comentário. Estão me ouvindo? Sim, tá meio falhando, mas está ouvindo sim. Microfone sem fio. Tá, eu tenho um comentário sobre ilustração em livros. Eu, como designer, hoje em dia, por exemplo, eu escrevo fantasia e ficção científica, e o livro que vai ser lançado agora em janeiro, e tem muitas ilustrações fora que eu coloquei no site. Mas com a tecnologia hoje, o que eu fiz? Eu mesmo que estou diagramando o livro, né? Eu sou designer, e uma sacada que eu tive foi, sabe, QR Codes? Então, em vez de uma ilustração colorida que vai encarecer o livro nas alturas e colocar preto e branco é horrível, eu estou colocando um QR Code. Aí, quem quiser, vai lá e vai direto para a ilustração no site. E os e-books, né? Não tem esse problema de encarecer, é só colocar. Então, essa é uma ideia para quem quiser colocar a ilustração que vai estar, mas não vai estar no livro. Colocar um QR Code direto para uma imagem no site seu ou do seu livro.
Mas eu tenho uma pergunta, Poli. Ah, como você vê o papel de um agente literário no Brasil hoje? Como que realmente esses profissionais sérios, que são aqueles que não cobram, né, para levar para uma grande editora? Como é que você vê esse profissional? Tá, vamos lá então. Primeiro, falar sobre o QR Code, brilhante a ideia, é muito legal. Para a tese, eu li muito romance, eu li das autoras que eu entrevistei, muito romance juvenil, romance romântico mesmo, né? E elas têm até a playlist, né? Que coloca lá no livro, aí você põe no Spotify, né? Ou, enfim, elas têm a playlist lá, é muito bacana, porque aí você consegue fazer uma obra transmídia, né? Porque ela sai do papel e vai para a internet, né? Então, isso é muito legal. Isso foi uma boa sacada sua, né? É muito bacana mesmo. Olha, o agente literário, o que acontece? As grandes editoras, muitas não recebem original direto do autor, porque é um trabalho muito grande, né? Você vê a Companhia das Letras, a Rocco, a Record, elas recebem muito e às vezes não tem como responder, né, e tal. Então, o gatekeeper, assim, né, aquela pessoa, o porteiro ali da grande editora costuma ser o bom agente literário, né? Aí, a questão é a seguinte, de conhecer o trabalho, eu conheço da agência RIF, né? Que é muito boa e tal, que não cobra. Eu acho que é uma boa coisa, assim, agora você tem que tomar cuidado com o charlatanismo, né? Porque se a própria pessoa não tem entrada na editora, se ela não tem um relacionamento direto com as editoras, se ela é só uma pessoa a mais para tentar bater na mesma porta que você está batendo, então, principalmente se ela te cobra de antemão e não pelos resultados do seu livro, aí já tem cheiro de charlatanismo, né? Então, você tem que tomar cuidado, né? E outra coisa também, tem agência literária, e a mesma coisa com a editora grande, por isso que eu acabo gostando mais do independente por causa da liberdade criativa, que ela vai avaliar seu texto e ela vai mandar fazer mudanças para você se enquadrar mercadologicamente, né? Ou seja, para você ter mais saída. E às vezes você não quer aquilo, né? Então, existe, né? Mas a grande editora, ela não, não vou dizer todas, mas assim, o compromisso com a qualidade literária dela é menor do que com as faturas dela, né? Então, ela vai fazer meio que o mais do mesmo, aquilo que está dando certo e tal. Então, se você conhecer um agente literário de uma editora que você tem o hábito de ler, que você tem o hábito de comprar livros dela, que ele conseguiu intermediar o acesso de um escritor àquela agência, então um agente literário que tem um nome no mercado. Agora, se ele está começando tanto quanto você, eu acho que é mais um atravessador, né? Tem um poema alguém é gaúcho aqui? Tem um poema do Mário Quintana que fala assim: detesto padre canudinho, nunca gostei de intermediários. Então, assim, é meio isso, assim, né? Então, se for um cara que tem uma portinha especial lá para o editor-chefe, beleza. Agora, se ele for bater a mesma porta que você, eu acho que não vale a pena, não. Né? Mas você citou um nome. Qual? É a RIF, né? A agência RIF. RIF. RIFF. Eu não sei se ela trabalha com todos os gêneros. Eu sei que é uma pessoa que realmente agencia. Eu tenho uma amiga escritora da Record que é agenciada pela RIF. Mas, assim, até você chegar mesmo na agência, uma coisa que, sei lá, assim, gente, uma coisa, tem uma amiga que ela é escritora da Record, ela falou assim, uma vez eu fui na Bienal, ela conta a história dela, é muito legal. Fui na Bienal com um original, eu fui em cada estande. Você aceita? Não sei o quê, não sei o quê. Aí foi em cada estande. Acho que antigamente tinha menos autores, né? Não sei. E aí ela foi crescendo, e aí ela foi para a agência, depois ela foi para a Record.
Assim mesmo ela não vive de literatura. Ela ganha muito quando tem lançamento. Aí ganha aquele montante de dinheiro. Depois tem que ficar fazendo freela de ghostwriter e tal. Então não é fácil, não. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Poliana, que é a Marta. Fala, Marta, se você quiser Você abrir está sua conseguindo câmera. ouvir direitinho? Porque meu marido está falando no outro microfone, no outro celular ali, eu não sei se está atrapalhando. Está conseguindo ouvir direito? Tô conseguindo, pode falar. Bom, a minha pergunta é em relação ao número de ISBN. Ele é importante? Não é? Qual é a função dele? Qual a importância dele? Se a gente precisa colocar? É bom colocar e não é difícil, né? Já foi muito difícil quando estava nas mãos da Biblioteca Nacional, era muito burocrático. E agora está nas mãos da CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro. E está bem mais fácil. E lá tem o ISBN do editor-autor. Então, você pode entrar, fazer, e você tem, eu não sei como é que está agora, mas você tinha direito a 20 ISBNs. Você paga para se inscrever uns 200 e poucos. Se alguém tiver feito recentemente, me fala, porque o meu é mais antigo. Você paga uns 250 e aí depois você só paga por ISBN de livro, que custa uns R$18. Vale muito a pena, dá credibilidade. Seu livro fica padronizado com outros, te dá uma moral. Eu não sei se você é acadêmica, mas para a gente que é acadêmica, aí você pode colocar no Lattes, entendeu? Porque se não tiver ISBN, você não pode colocar no currículo Lattes. Mas se tiver ISBN, você pode colocar no currículo Lattes. Então, eu não sei o que ele está falando. Currículo Whats? Que isso? Tá, não. Para quem é pesquisador, faz mestrado, doutorado, a gente tem uma plataforma que chama Currículo Lattes. Currículo Lattes, vou escrever aqui. E aí, quando não tem ISBN, a gente não pode colocar no Lattes. Você pode colocar, mas não vale. Entendeu? Entendi. Então, é muito importante e já foi bem mais complicado. É complicado fazer a primeira vez, porque você tem que se inscrever, tem que preencher aquelas coisas todas. Depois que você fez a primeira, a não ser que você tenha um livro só na sua vida, igual eu fiz mais de um, né? Depois que você fez a primeira, é bem mais fácil, sabe? Eu acho que vale a pena, padroniza. Então, não está mais na Biblioteca Nacional, está onde que você falou? Na CBL, na Câmara Brasileira do Livro. Câmara Brasileira do Livro. A Biblioteca Nacional é para fazer o depósito, né? Que você manda um para lá, para ela ter, sabe? Isso é bom? Também para poder não ter plágio, né? Tem um macete que a gente faz, até músico faz, Câmara Brasileira do Livro, CBL, que é você está com o original, você manda uma carta para você mesmo desse original e nunca abre, né? Você deixa, porque aí se você for para o tribunal, você tem a data do correio, né? Eu fiz isso uma vez, assim, nunca aconteceu nada. Mas é bom, chama depósito legal, né? Biblioteca Nacional é você mandar um livro para ela ter. É igual na igreja, a gente tem que fazer, né? Você faz uma coisa da igreja, é bom que você mande para Salt Lake, né? Porque eles têm lá o depósito. Quando eu escrevi o meu livro sobre a minha ala, né? A gente, esse que tá aqui, a gente mandou 2 cópias. Um para o historiador do Brasil, que agora é o pai da Sara, né? Mas antes era o Fernando Souza, e ele mesmo manda para Salt Lake. Porque aí lá vão os pesquisadores, igual o Fernando, igual a Ludmilla, que vão querer saber, né? Então é legal fazer o depósito legal, sim. E a Biblioteca Nacional manda algum comprovante de que eles receberam tudo? Como é que a gente fica sabendo? Sim, a Biblioteca Nacional, ela é meio assim, ela é meio ultrapassada, sabe? Não sei como é que está agora, é uma instituição pública muito antiga, sabe? A CBL não, a CBL já é mais moderninha, sabe? Então, lidar com a Biblioteca Nacional é meio burocrático, mas, sim, eles te mandam um comprovante, é como se fosse como é que chama de cartório? É um certificado. Uma certidão, né? Uma certidão, exatamente. É importante Marta, fazer assim. eu coloquei aí no chat o link da CBL. Obrigada. Eu estou aqui no celular, deixa eu ver se eu consigo. E agora, Poli, está mais barato, não precisa pagar para se inscrever. Não, que ótimo.
e o ISBN custa 20 e poucos reais. Não, é muito bom, dá muita credibilidade, porque, gente, tem gente que não sabe muita diferença. Eu sempre falo com os autores iniciantes. Quem sabe essa diferença de livro publicado independente e livro publicado por editora é gente do mercado. O autor mesmo não tem muita noção, entendeu? E a gente meio assim, a gente nem Outra coisa fala. importante, desculpa, além do ISBN, também a ficha catalográfica. Na própria CBL, eles fazem isso, e é baratinho. Isso. Qualquer bibliotecário faz, mas a própria CBL também faz. Ô, Paulo, eu tenho uma pergunta. Pois não. Para quem tem e-book, que nem é o meu caso, né, que eu vou lançar em e-book, precisa ter um livro registrado na biblioteca, fazer esse número aí que vocês estão comentando, você recomenda fazer ou só para quem vai ter livro físico? Olha, a Amazon ela tem o próprio ISBN dela que chama Assim, né? E é gratuito e tal. Aí eu acho que quando ela faz o Assim, ela mesma faz o ISBN. Aí você não precisa nem pagar. Então, assim, eu não sei te explicar, mas eu sei que é até uma burla no sistema, porque tem muita gente que põe na Amazon para ganhar o ISBN, para não pagar, mas é uma besteira, que é tão baratinho, né? Aí, enfim. Aí, eu sei que na Amazon tem esse Assim, que é o próprio número dela. Eu acho importante ter o ISBN, assim. Se você puder fazer, é melhor do que não fazer, né? Porque ele registra, ele é serial, né? Então, tem lá o seu número, né? Eu acho legal fazer. Tem muita gente que faz. A não ser que... Bom, aí você vai ver. Tem gente que escreve em série, né? É muito livro, não consegue. Porque o que acontece com o ISBN? Aí Marcelo talvez esteja com informações mais atualizadas. Se você passar de 20 como editor-autor, aí já se configura uma editora, aí você já não pode fazer mais. Aí você já tem que pagar o de editora. Entendeu? Inclusive, você pode fazer para terceiros. Não precisa ser só livros autorais, não. Você pode fazer, eu posso fazer, emprestar o meu para o Renan. Só que eu só posso fazer até 20. É 20 ou 18. Se eu passar, eu já tenho que pagar o de editora. Porque aí configura o trabalho profissional. Profissional, assim, empresarial, né? Entendeu? Uhum. Obrigada. Então, uma coisa interessante sobre o ISBN é um catálogo que pode ser uma busca mundial. Por exemplo, eu tenho um aplicativo no meu celular, não dá para ver, chama IBIB. É uma biblioteca onde eu registro todos os livros que eu tenho e eu não preciso digitar o nome e tudo. Eu pego o livro, eu comprei esse livro. Eu escaneio o código de barra dele, que é o número do ISBN, e esse programinha aqui, ele automaticamente acha esse livro na rede mundial, né? E já adiciona. Né? Então, o Scoop também faz isso, né? Oi? O Scoop também faz isso. Uhum. Então, é importante. Oh, eu adorei sua cadeira rosa e branca, né? De gamer. Obrigada. Gracinha. Renan, você ia perguntar? Sim. Uma coisa também que eu acho muito importante são os elementos que eu acho que chama extratextuais, né? Título. Como? Paratextos. Paratextos. Ótimo. O título, o subtítulo, as orelhas, né? A contracapa, se vai ter epígrafe, essas coisas, prefácio. Muita gente pede prefácio de outra pessoa, né? Uma apresentação. Isso. Acho isso muito importante também, né? Eu mesmo, como leitor, eu leio essas coisas todas depois é que eu vou ler realmente o conteúdo do livro. Então, para mim, isso ajuda muito a saber se vou gostar ou não do livro, se vou querer ou não ele. Acho que isso também é uma propaganda muito boa que você pode fazer do seu livro, nesses paratextos. É muito bom. Inclusive, é o diferencial da editora, né? É porque ela monta esse prefácio. É um sistema de avalizar, né?
seu texto, né? Tudo isso, uma orelha, um prefácio, agora depende do gênero também, né? Por exemplo, eu acho ridículo colocar... Não vou falar ridículo, não. Eu acho desnecessário colocar prefácio em livro infantil, mas eu já escrevi um monte. As pessoas me pedem, eu escrevo, o livro já, né? Talvez uma quarta capa, né? Mas eu já escrevi, porque às vezes era uma coisa familiar, né? E tal. Mas, por exemplo, quando é um livro de história da igreja, você tem que ter uma autoridade para te dar uma moral, né? Porque senão parece que você fez uma coisa só assim, entendeu? Então, quando eu fui fazer... tem esse livro aqui, ó, que muitos de vocês conheceram quando eu fui na live da Sara, que foi um livro organizado por mim e por duas pessoas da minha ala, que é a Verônica e a André, que são narrativas de conversão de pessoas da nossa ala, né? E aí a gente convidou, tem um membro da nossa ala que foi presidente de missão, já foi 70, que é o irmão Natan Tobias. Não sei se vocês conhecem ele. Aí a gente falou assim, Natan, você faz o prefácio para a gente e tal. Aí ele fez o prefácio e assim, foi muito legal, porque o prefaciador, ele tem uma visão acima do que o autor tem, ele consegue ver o campo geral, assim. Então, quando a gente lê o prefácio do Natan, parece, eu fico assim, nossa, isso aí é o nosso livro? Tipo assim, porque ele tem uma visão muito maior que a nossa, né? Então, geralmente, a gente procura uma pessoa que é uma referência, né? Tem a orelha, tem os paratextos mesmo. Nos meus livros infantis, por exemplo, eu sempre gosto de colocar uma coisa para interagir com a criança. Então, por exemplo, esse primeiro livro meu aqui, ó, que chama A Turma do Berço, que fala sobre os brinquedinhos da criança, aí no final tem uma parte para a criança desenhar. Ó. Desenha aqui a sua turma do berço. Porque a criança, quando ela consegue desenhar, ela se apropria, né? Então, aí no segundo livro tem uma coisa que é para colorir. Tem os mesmos desenhos, só que é para colorir. E o terceiro, que é Champão de Queijo da Vovó, que é sobre culinária, né, afetiva, e tem uma coisa, anote aqui uma receita de família, alguma coisa assim. Então, também é para texto, né? É muito importante, os paratextos são muito importantes. Você falou tudo aí. Quem mais? O Pólio, ou qualquer um, tem uma pergunta. Eu tenho grande dificuldade em escrever uma sinopse, né, do meu conto, do meu livro, e aquela parte de trás, eu não sei como chama em português, o blurb. Sabe, Quarta capa? Aquele texto lá atrás, não sei se tem um nome, não sei se tem um nome. A gente chama de quarta capa ou contracapa. Tá, e alguém aqui tem uma indicação de alguma pessoa fera que escreve na sinopse? Se souberem... Pede o beta, ué. Pede o beta. Não, mesmo assim, eu conheci um cara que escreve em sinopse bom, mas ele não escreve mais. É o ruim que tem que ler o livro todo, né? Senão... Dizem que é mais difícil escrever a sinopse do que escrever o livro, porque a sinopse é a venda, né? Aí você fica aquela coisa de pai e mãe, né? Mas não é só isso, é tanto mais, né? Então tem aquela coisa... Se souberem de algum sinopsiador aí, É uma resenha, né? É uma resenha, você tem que saber fazer resenha, que é resumir sem dar spoiler, né? E deixar um gostinho a mais, né? Então é basicamente isso, é uma resenha de Amazon, né? Que é aquelas pequenininhas, né? Será que tem um curso de resenha? Quando eu escrevo resenha, primeira coisa que eu faço... de curso, mas para resenha, eu sou zero esquerdo. Mas para escrever do próprio texto da gente, eu acho que deve ser difícil mesmo. É bom você pedir um terceiro, né? Não é fácil mesmo, ainda mais que tem esse apelo comercial, né? E a gente Olha, tem quanto você cobra para fazer uma resenha dos meus contos? Mas de conto você vai ler, tem resenha. Não, eu vou fazer eu vou ler o seu aí,
e vou fazer uma resenha, você me fala se eu fui bem ou não. Mas esses contos têm 10, 15 mil palavras, então É verdade, precisa ter uma resenha. eu Tá bom, gosto depois você me passa o preço em particular. Depois eu faço um exemplo. Pode falar, Thaís? Esse Tobias que você falou é o irmão do Wagner Tobias? É irmão do Wagner Tobias, mesmo. Esse homem é muito amado aqui em Feira de Santana, viu? Faleceu, né? Faleceu. Não tem uma conferência de destaca que o nome dele não seja citado. Foi bem triste, né? Independente Foi se é em o médico, Salvador, né? aqui. Sim. É Mas é triste mesmo. É irmão e com mais velho dele, relação é à isso mesmo. sinopse, a autoria e a agência literária é muito boa também. Excelente, na verdade. Eles têm o youtuber deles, e lá no canal do youtuber tem cursos sobre como escrever uma boa sinopse. Então, a minha Tem eu fiz umas coisinhas baseada assim mesmo, Marcelo, assim, tipo, para você ir preenchendo, sabe? Comece falando a ideia Eu central. já procurei, mas eu quero indicação. Porque qual que é o nome, Thaís? a autoria, deixa eu colocar aqui. Ih, caí. Agora eu queria saber, eu queria que vocês me contassem qual é o projeto editorial de vocês atual, se já tem, se não tem. Você queria falar, Flávio? Está caindo. Espera que eu caí aqui. Então, eu já vi várias coisas, mas eu queria uma indicação. A Thaís falou qual que é o canal? Ela Thaís? colocou ali autoria com TH. Tá. Vou procurar. Obrigado. Então, eu queria, para terminar o curso, eu queria fazer uma rodada para a gente contar qual é o nosso projeto editorial atual. Cada um, mais ou menos, uns 3 minutos. E os outros vão falar dentro daqueles passos lá, né, que eu falei, o que precisa fazer ou o que ainda tem que Agora fazer. eu estou aqui na aula. E O som se tiver pergunta também. Então, eu vou começar. Alguém quer começar? Aí vocês vão pensando. Quer começar, Renan? Não, você pode começar. Você já... Tá. Bom, a gente sempre tem algum projeto, assim, eu gostaria de escrever um livro, né? Ainda mais agora que, né, a gente é escritor, né, e tal. Então, eu vou contar um projeto atual de livro que eu estou fazendo, que aí, na verdade tem 2, mas eu vou contar um que é da igreja. Então, nós fomos contemplados, né, com o anúncio do Templo de Belo Horizonte, né? Então, aqui em Belo Horizonte, nós temos um rapaz que é igual o Fernando, assim, que sabe tudo sobre a história da igreja em Belo Horizonte, que é o Davi William Pereira. É um senhor. E nós temos a nossa diretora de comunicação, uma designer, que é a Jaqueline Monteiro, que inclusive o marido dela foi presidente da missão Curitiba, né? Em Belo Horizonte tem uma escritora também, a tal de Poliana, que gosta de ouvir pessoas, sabe? Então a gente se reuniu, eu, Davi e a Jaqueline, a gente criou um projeto editorial. Talvez eu consiga mostrar para vocês, mas vamos ver se vocês vão falar dos seus também. Para a gente escrever a história, alguns traços da história da igreja em Belo Horizonte. Então, o que a gente fez? Primeiro, a gente se dividiu, né? Primeiro, um tempo. Qual que é o tempo? Nós vamos lançar, no máximo, na abertura do Templo de Belo Horizonte. Isso nos dá cerca de 5 anos. Tá bom, né? Ou mais. Aí nós fizemos um projeto editorial que o livro tem 3 partes. Então, ele vai ter uma parte histórica, que o Davi é responsável, de 100 páginas, 100 laudas, contando os marcos, né, da história da igreja em Belo Horizonte. Tem uma parte que são narrativas de conversão, é a minha parte. Nós elegemos 20 pioneiros em Belo Horizonte, estamos entrevistando eles e transformando em narrativas de conversão, que é mais ou menos a mesma coisa que eu fiz nesse livro. E aí, contando como que as pessoas conheceram a igreja e como que a história delas com a igreja em Belo Horizonte.
E tem uma terceira parte, que é de responsabilidade da Jaqueline, que é designer, que é uma galeria de fotos. Então, a gente vai fazer esse livro. Aí, o financiamento. Como ela é diretora de comunicação, tem duas maneiras. Ou vai ser uma atividade realmente de comunicação regional, né? Então, cada estaca vai dar alguma coisa. A gente está pensando em uns R$ 4.000, já que eu, Jaqueline e Davi estamos doando nosso trabalho impagável, né? Que a gente sempre doa, né? E só para impressão mesmo, uns R$ 4.000, 5.000, fazer uns 200 livros e entregar, né, para as pessoas, né, os membros. Ou então a gente vai ter que pedir realmente benfeitores, né, para doar e tal, aí a gente vai decidir mais para frente. Se tudo não tiver dinheiro, vai ser um e-book, né? Não tem jeito. Então, esse é um dos projetos editoriais. O que eu tenho feito ultimamente? Eu tenho colhido as entrevistas. O Davi está resumindo aquele monte de coisa histórica que ele tem. E a Jaqueline está recolhendo as fotos. Aí, de vez em quando, a gente se junta, e aí, o que você já fez? Entenderam? Então, esse é um projeto editorial. Então, a princípio, a gente está ali na escrita do original. Né? Estamos no inicinho aí. Então, esse é o meu projeto. O que vocês acham? Qual de vocês? Quem que é o próximo? Renan? Nem sei o que dizer. Não, pode contar o seu São também, se tantas quiser. ideias que eu tenho. Por exemplo, eu tenho vários, mas cada um está numa fase bem diferente. Eu Isso tenho é a vida de escritor. Tem uma frase, eu acho que é de Jacob Green, ou é de William Green, não sei qual dos irmãos Green falou. Ele disse que sempre vivia com uma ideia pronta para sair de cada dedo da mão dele. Para ele escrever. Mas ele não tinha tempo de fazer tudo. Por exemplo, que é o que eu tenho mais vontade de fazer, talvez seja o mais inacabado. É um livro com poemas sobre o Evangelho, né? E eu escrevi uma quantidade razoável que cobre basicamente todos os temas que eu queria, né? Só que eu acho que o total foi muito pequeno para ser um livro. Teve até no grupo alguém comentou sobre a quantidade de palavras no livro, né? Foi Thaís, pronto. Eu vi que o meu tem menos ainda palavras. Você tinha falado 26.000, não foi? Mas porque realmente Mas é poema, o poema né, não vai ter tudo. Mas eu achei que a quantidade de páginas no total ficou pequena. Eu acho que tem 56 páginas, uma coisa assim. Mas se é poema, né? Aí realmente é mais espaçado, né? Aí eu estou nessa dúvida. Tentando achar um livro de poema que vai falando que eu vou te vir mais mostrando. ideias para ficar maior, porque, enfim, apesar de que se fosse do jeito que está agora, eu também não ficaria triste, não. Se vier mais ideia, vai para outro livro depois. Mas aí eu fico nessa dúvida, né, de como organizar a publicação, a edição. Eu vou ser sincero, eu não gosto muito de mostrar para outras pessoas lerem, não. Acho que por ser tímido eu não gosto disso. Tipo, leitores beta, revisores, essas coisas eu... Poesia também, assim, é detalhe, né? É muito difícil, porque é uma coisa muito específica o uso de cada palavra lá, né? Não é simplesmente você contar uma história. Às vezes tem coisas assim bem únicas, né? Por exemplo, tem um poema lá que eu escrevi, viu a ideia e eu fui escrevendo de uma vez só. E eu não quero mudar de jeito nenhum isso aí, porque foi a ideia que o poema completo foi surgido na hora, né? Eu mesmo não precisei fazer muita modificação depois. Teve outros que já foi bem difícil chegar lá, eu fico pensando, minha nossa, se alguém ia sugerir mudar de novo, vai ser ainda mais difícil. Não quero mais ter esse trabalho, mas enfim. Eu estou pensando nisso, né? Se deixo desse jeito mesmo ou não. Eu não tenho vontade de publicar o livro físico. Apesar de que, para ler, eu gosto de ler livro físico. Eu gosto mais do que digital. Mas eu acho que para alcançar uma quantidade maior de pessoas, precisaria ser virtual, né? Livro eletrônico, PDF, ou qualquer forma que existe aí. Mas tem a variedade, né? De formato. Enfim, basicamente está nesse estado aí essa minha ideia. Eu não tenho nem título ainda. Um nome. Eu tenho um nome provisório, que é Poemas dos Últimos Dias.
Ó, Fazendo bonito. trocadilho com os santos dos últimos dias, os poemas dos últimos dias. Mas isso é só um título provisório, eu não acho que vai ser assim mesmo. Não. Eu gostei. Olha, tem livro pequeno. Esse aqui, que eu fui editora, ele tem 58 páginas. E eles são comentários, assim, também, como se fossem poemas, que ocupam a página inteira. É bem bonito, sabe? Isso não tem... Aquele dia que você perguntou, Thaís, assim, você perguntou se era pequeno e não se era livro, né? Porque pequeno... Acho que ela caiu. Pequeno seria, mas se é livro, sempre é, né? Por exemplo, hoje em dia está na moda livro feito à mão, né? Esse aqui, por exemplo, que eu li para a tese, você vai abrindo assim, sabe? São, como é que chama? Origamis. Aí tem poema, até medo de rasgar, mas é muito bonito. Aí tem os origamis aqui, tá vendo? Chama Hai Cactus, porque é tudo haikai. Só que a menina do Nordeste aí chama Hai Cactus, é muito bonito. Então eu acho legal demais, acho que tem que mandar abraço. Agora, sabe, Renan, a gente tem que... Tem esse aqui também, aqui pequenininho, livre. Acho que a gente tem que passar um pouco por cima do orgulho, porque quando a gente arruma um beta bom, ele potencializa o texto da gente. Quando eu escrevi o texto, o poema para o batismo da minha filha, aí eu mandei para a Ludmila, para a Isabel e para a Rosângela. E aí, Rosângela e Ludmila olharam mais as peças gramaticais. A Isabel falou um negócio que ela até me ensinou uma doutrina, porque estava uma coisa assim, dizendo que ia limpar os pecados dela, e estava forte para ser um batismo de criança, sabe? Tipo assim, ela falou assim, por que você não põe uma coisa mais leve? E o poema ficou muito mais bonito, muito mais potente. Então, eu acho assim que o que você precisa é de um leitor crítico ideal, né? E não uma pessoa que vai... Porque a gente fica naquela coisa assim, né? Não, mas eu custei achar o encaixe, né? Mas eu tenho certeza que você acha outro encaixe, se for para potencializar, entendeu? Então, abre a cabeça, né? É isso aí. Próximo, quem vai falar o próximo livro aí? Thaís? Duda. Eu tô olhando para ela aqui, vai, Duda. Vai, Duda. Então, vai, Duda. Então, é um romance O meu, juvenil. ele é um infanto-juvenil, eu acredito, por causa do número de páginas. Agora ele está dando 203 páginas, com 48.125 palavras. Então, eu acho que ele entra mais na versão infanto-juvenil, até por causa da idade dos personagens, que são 13 anos. Eu coloquei. Entendi. E, basicamente, a história é uma escola de princesas e príncipes, meio que inspirada em Harry Potter, assim. Então, eu já tenho o livro pronto. O primeiro, eu quero fazer uma série de 4 livros, né, por ser um novo universo, assim, entendeu? Então, eu quero que as pessoas, elas entram dentro desse universo, então eu acho que fazer uma série ou uma trilogia é algo que vai dar mais conteúdo para o livro. E até o momento, como eu disse, eu finalizei ele, mas eu quero colocar algumas ilustrações para ficar uma coisa mais, assim, fofa, vamos dizer, né? Por ser infanto-juvenil, então é aquela faixa etária de 12, 13 anos. Então, eu acho que colocar uma ilustração vai ajudar a pessoa que está lendo a entrar nesse universo novo, entendeu? Então, eu estou na parte agora de design dele, e é basicamente isso, meu livro. Eu quero fazer todo... Eu fui anotando aqui que você deu os passo a passo, aí eu estou no passo 6, cria um projeto gráfico, que é na parte que eu estou no design, para introduzir no texto os design, né, as ilustrações que eu vou fazer. Aí eu quero que ele fique pronto até janeiro. Eu pretendia colocar ele lá na Amazon, que por ser o primeiro livro, e a Amazon dá visibilidade por causa do Kindle, aí tem o Kindle Unlimited e tudo mais. Então eu achei que é uma forma das pessoas conhecerem a minha escrita, entendeu? De uma forma mais rápida
Até porque eu moro nos Estados Unidos, então aí não dá para eu ir no Brasil para lançar somente um livro e voltar para cá. Então eu acho que o e-book para mim é o mais cabível. Então é isso, eu acho que é isso que eu tenho para falar do livro por enquanto. Espero que eu Bacana. Você mora onde, Duda? Eu moro em Nova York. Legal. Ó, vou te dar um conselho. Não caia na onda dos algoritmos, entendeu? Faz aquilo que seu coração mandar, independente de ter leitura, de ter camp, não ter camp, entendeu? Vai na sua onda, não traz seus princípios, porque a Amazônia é um meio que território sem fronteiras. Então, assim, às vezes a gente fica olhando lá, né, as leituras e tal, aí você fala, não, eu acho que se eu mudar para lá de cá vai ter mais leitura, né? Então, assim, seja acima disso. Você lembra lá dos padrões das moças, entendeu? E vai acima disso. Espalhar a luz. Tá? E é isso mesmo. É isso mesmo. Você está num bom caminho. Aí, na hora que tiver o lançamento mesmo, né? Fazer divulgação bom da Amazon, gente. E dos streamings, né? Que o livro virou um link, né? Você manda o link pelo WhatsApp, você manda... facilitou muito isso, né? Então, isso é muito bom, né? Pede suas amigas, pessoas da sua família para fazer resenha, né? E, principalmente, tem o pé no chão, assim, né? Que é muito difícil viver de literatura em termos de grana, mas em termos de satisfação pessoal é fácil e é muito bom, né? Então é isso, amor. Eu escrevo desde os 8 anos. Minha mãe, ela sempre me incentivou muito a leitura e escrever, né? Eu comecei a ler com 4 anos, sozinha, e escrever com 8. Aí, ano passado, em novembro, eu criei um Instagram de livros, para falar das minhas leituras, essas coisas. E aí eu percebi como as pessoas escrevem e publicam, e eu falei, gente, eu tenho tanto livro que está escrito e eu acho que é bom, sabe? Tem um potencial. E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a compartilhar. Eu estava assim com medo, que eu também sou uma pessoa bem tímida, eu tenho aquele, ai, mas será que vai ser bem aceito? Será que não vai? E aí dá aquele medinho. Aí eu falei, não, eu acho que agora está na hora, sabe? Aí eu resolvi lançar esse, que é uma coisa que me encanta muito, né? Que é o universo de princesa, Disney, essas coisas. Então, uma coisa mais puxada para fantasia, mágica, essas coisas. Então, eu falei, não, eu acho que é uma história boa e que eu acho que vai ser bem aceita, e então eu vou tentar lançar e ver o que vai dar. E é isso. Boa sorte, ótimo. Quem que é o próximo? É a Marta que apareceu aí pra gente? Então fala, Marta. Bom, primeiramente, eu cheguei atrasada na aula, só peguei do 8º item para frente, Ô, dó. mas enfim. E eu traduzi esse livro aqui para o português e aí nós imprimimos aqui, né, o livro. Eu moro no Brasil e tudo mais, então imprimimos aqui. E eu nunca pensei em escrever um livro, mas o meu marido sempre fica me incentivando, você tem que escrever seu livro, você tem que escrever seu livro. E eu fiz questão, quando eu recebi o convite de participar desse grupo, né, de escritores surdos, eu fiz questão de entrar para ser um incentivo para eu começar a escrever. Então, assim, eu não tenho uma... Eu fiquei bem interessada, assim, isso me deu uma vontade agora de fazer o que você falou, que você primeiro falou que fez aquele livro de histórias, relatos de conversão das pessoas da sua ala. E aí você contou esse projeto do livro para o templo aí de Belo Horizonte. Eu moro aqui no Espírito Santo, já foi anunciado o nosso templo, uma conferência antes de anunciarem o de vocês, aí de Belo Horizonte. E eu não estou vendo ninguém se mexer em relação a isso, pelo menos eu não estou sabendo sobre isso, fazer a história, fazer um projeto assim. O Constantino, que faz parte do grupo também, ele fez aquele lá de Belém, e eu sou de Belém, eu ainda estou considerada como pioneira também lá de Belém, né, dos membros de Belém.
E o que eu sabia de eventos que ele precisava, eu passei para ele também. Então, o livro vai ser lançado agora, porque o templo vai ser dedicado em novembro, e o livro vai ser lançado, acho que no final de outubro, mais ou menos lá. Então, enquanto vocês estavam falando, você estava contando, eu fiquei pensando, gente, talvez seja uma boa eu fazer uma coisa parecida aqui. Vai ser uma maneira mais fácil de começar a escrever. Mas eu tenho vontade de escrever. Sabe a Marta Medeiros, do jeito que ela escreve, aqueles textos Sim. menores, assim? Eu tenho vontade de escrever coisas assim, menores, acho que para eu poder começar e sentir confiança de que eu vou conseguir escrever direitinho, que vai ser legal. Eu tenho pensado sobre isso. E como o meu trabalho é ensinando sobre relacionamento conjugal, ensinando as mulheres a serem realmente mulheres, sair dessa onda aí que a gente vê que Não é está... psicóloga, não? Não, eu sou formada em letras e eu tenho pós-graduação em psicologia e coaching, mas eu sou uma estudiosa disso, dessa parte de relacionamento conjugal, de feminilidade, enfim. Esse livro aqui, não sei se você conseguiu ver, o nome dele A é A Mulher. mulher Então, eu quero fazer alguma coisa nessa linha também, sabe? é bacana. Pegando as experiências que eu tenho, contando as histórias sem citar nomes, as histórias de mudanças que as mulheres fizeram, né? De relacionamentos transformados a partir do que elas começaram a agir diferente, a aprender como agir. Então, é assim, mas não tá nada certo ainda, porque esse é meu objetivo de ter entrado para o grupo, para ver se me incentiva a escrever, porque eu tenho facilidade para escrever, mas eu acho que eu não acredito muito em mim assim como uma escritora. Eu nunca me vi como uma escritora. A primeira Sabe quanto que a gente se vê? Quando a gente começa a falar. Eu sou escritora. E também quando publico o primeiro livro, né? Ajuda muito. Você já tem um, então... eu traduzi, mas enfim, para mim, eu não considero, por isso que eu não considero muito, porque eu só traduzi, eu não escrevi. Entendi. Então, eu não tenho esse coisa assim, não, eu sou uma escritora, mas eu gosto de ler, eu gosto de escrever, tenho facilidade, porque eu escrevo aulas, eu escrevo cursos, então tem facilidade para isso, mas ainda não comecei. Com essas ideias que você falou hoje, do que você fez na sua aula, de como você está fazendo aí para esse projeto com essas outras duas pessoas para o templo aí de vocês, escrever um livro e tudo, eu pensei sobre isso. Entendeu? Uma coisa boa é você pegar um livro que você gosta, né? Uma escrita que você gosta, e simular mesmo, assim, né? Por exemplo, você falou Marta Medeiros. Aí você pega um livro da Marta Medeiros, vê como que ela faz o livro, que tipo de texto que tem, e aí você meio que faz, mas do seu jeito. Isso não é imitar, isso é empréstimo. Eu lembro que a primeira crônica que eu escrevi na minha vida, eu falei assim, gente, mas eu sou leitora foi um trabalho de faculdade, que eu fiz letras. Eu sou leitora de crônica, né? Como é que eu não consigo escrever? Aí eu peguei uma crônica do Fernando Sabino, que eu adorava, né? Até hoje, e fiz do meu próprio jeito. Aí eu mudei o assunto, sabe? Mas aí depois eu fui pegando o meu jeito. Então, se você pegar um livro do Marta Medeiros e pensar assim, não, mas eu quero desse jeito, mas eu quero falar sobre a mulher. E aí você vai simulando, e depois, quando você vê, você vai ver que ele já está bem diferente, né? Entendeu? Ah, legal, gostei da sua dica. Isso é bem bacana. Isso é bem bacana. Obrigada. Incentivo. É isso aí, nós estamos aí para isso, né, Renan? E quem mais quer falar? Eu tinha uma pergunta para fazer, Poliana. Pois não. Porque eu vi o pessoal falando aí, eu acho que eu vou fazer mais livro virtual, tudo. Não tem a questão da cópia pirata? Como é que a gente tem a segurança de que se você fizer o PDF, por exemplo, PDF, eu acho que é muito... Você compra um livro em PDF e a pessoa que comprou não vai fazer cópias ou não vai distribuir esse PDF para um monte de gente. Como é que tem essa parte da segurança contra a pirataria? Segurança complicado, zero, né? Segurança zero, quase.
Colocou na rede, já era. Mas eu queria ser um né? ator. Eu queria ser um autor que eu fosse pirateado. O livro que eu traduzi, ele foi pirateado no escuro. Eu fiquei Contanto que me feliz. leiam, né, Marcelo? Tem um ditado, né? Fale mesmo, fale mal, fale de mim. Nossa, Leia, mas leia, Eu descobri que meu livro traduzido foi pirateado, que eles estavam fazendo a farra do PDF. Eu falei assim, que legal. nossa, eu assim, não acho legal. não, tá errado. Olha, nos streamings é mais difícil, porque eles têm um negócio lá que chama DFN, que reduz, porque não é PDF, né? É um pouco mais Mas streaming que difícil. você fala, tipo do Kindle? Tipo no que é um pouco mais difícil de copiar. Mas assim mesmo tem o risco, né, no digital. PDF, não tem como vender PDF. Você vende um, o resto é tudo pirateado, né? O legal, assim, por exemplo, se você tiver realmente um plano de carreira, você pode ter um site, né? E vender ali os cursos, né? E tal, o e-book do curso. Vender o acesso, talvez? Vender o acesso, exatamente. Mas o mundo digital é difícil mesmo, né? Nesse sentido. Mas, então, como os streamings, né? Eles pagam por leitura, muitos deles é por leitura, a pessoa já tem assinatura. Então, cada vez que ela passa a página, você ganha, aí é um pouco mais fácil de ganhar dinheiro, mas é mixaria, né? Porque eles pagam, tipo, milésimo de centavos, sabe? Então, é muito pouco. Então, assim... Agora, esse tipo de livro, Marta Medeiros e tal, tem até uma visibilidade, né? Então, você tem que ver. Eu acho muito difícil ganhar vida com literatura, livro. E eu escrevo infantil. O infantil ainda se paga, né? Assim, eu escrevo também infantil. Infantil você ainda consegue pagar o que você gastou, que é caro por causa de ilustração e impressão colorida, né? Aí você vai falar que o livro custa R$40, a pessoa, o quê? 40? Se bem que nunca falaram comigo, não, mas eu sei que as pessoas falam. Então, assim, mas é caro, porque você tem que pagar o ilustrador e tem que pagar a folha colorida, papel mais durinho e tal. Então, ainda se paga, mas tem muito livro que não se paga. Então, assim, eu não, é um tipo de coisa que eu não sei responder, porque eu não vivo disso, né? Mas quem vive mesmo é a literatura trend, né? Coisa que vende. E muitas vezes é coisa contra os nossos padrões. O que vende muito, por exemplo, é erótico, né? Agora, tem fantasia que vende muito. Eu não sei se é erótica também, ou se tem algum... Aí eu já não sei, eu não entendo. Mas romance feminino, assim, que a pessoa fica rica, ou esses de adolescente, né? Igual a Thalita Rebouças, aí vira filme e tal. Aí geralmente tem uma censura, né? Ou então é coisa erótica, né? Então, assim, é muito difícil ganhar dinheiro com literatura sem você estar no limiar ali das coisas que vão contra os nossos padrões, né? Mas felicidade a gente ganha. Né? Então é isso. Mas aqui nos Estados Unidos... Estou falando de Brasil também. Aqui nos Estados Unidos, os maiores escritores e escritoras de fantasia são membros da igreja. Então, são nomes pesados que são muito bons, né? E levam o nome da igreja. E isso é ótimo, excelente, né? Mas o mercado é totalmente diferente, né? Não dá para comparar. Essas coisas gig dá dinheiro, autoajuda dá dinheiro, juvenil dá dinheiro, mas assim, é anos de investimento, né? Muito tempo de investimento mesmo. Você mora onde nos Estados Unidos, Marcelo? Eu moro em Provo, em Utah. Ah, tá. Meu filho mora aí, mas ele mora em Layton. Não é muito longe. Não? Marcelo, o dia que eu for para os Estados Unidos, eu vou reunir todos os meus amigos, vou fazer um lançamento aí num parque. Viu? Vamos. Tem que ser no verão. Não, no verão. No verão mesmo. Fazer um lançamento e vender tudo em dólar. Para falar sobre o que a gente está trabalhando,
Isso, você está fazendo a canção do Híbridos. Então, deixa eu só contar aqui. Eu amo de paixão folclore brasileiro, principalmente a mitologia do folclore, né? As criaturas, todas as histórias envolvidas dessas lendas, né? E eu comecei a escrever nesse universo há 12 anos atrás. E eu publiquei vários contos, né, nesse universo, e sempre pensando nos livros, que vai ser o primeiro a ser lançado em janeiro, junto com a Duda. É Eduda, é isso? Eduda. Eduda. É, Do jeito que o povo aqui nos Estados Unidos me chama, que eles não conseguem falar Duda. Eduda. Tá. Então, chama As Canções de Blitos. São vários, não é na nossa terra, é num outro mundo, onde tem todas essas criaturas do folclore brasileiro. Né? Então, foram 12 anos criando esse mundo maluco, e são 5 livros, eu estou terminando de escrever o terceiro. O que vai ser em janeiro está no passo, esqueci o número, que é a revisão gramatical final, aí para a gráfica. Que eu ainda não sei se eu vou ser independente, porque uma editora, não sei se vocês conhecem a Madrepérola, a editora Madrepérola mostrou interessada, mas não sei se vale a pena ou não, mas estou estudando isso. Eu também estou escrevendo um outro livro, isso é ficção histórica, baseada no livro de Mormon, e o nome em inglês é The Last Stripling Warrior, seria o último jovem guerreiro, dos 2.000 jovens guerreiros, né? É para terminar até dezembro de escrever esse livro. Eu também estou escrevendo contos, paralelamente, em 2 universos de amigos meus, que é ficção científica. Um desses contos... Vocês sabem o que é o universo, né, gente? Que é esses mundos paralelos, né? Não, na realidade é assim, o universo que eu falo é o mundo que esse cara criou. Sim. Então, o que eu estou escrevendo agora é mais ou menos no ano 2200, onde não existem países na Terra, existem grandes torres, e cada torre que foi construída com material de carbono, teve uma crise do carbono, aí os cientistas conseguiram extrair todo o carbono do excesso e criaram uma liga. Enfim, está mais ou menos um paraíso, né? E eu estou escrevendo um conto que chama As Torres de Diamante, o universo desse cara, e o outro é um general romano da época do Império Romano. Ele foi abduzido por umas raças de outros planetas, e esses caras eles vivem de como é que chama? Os gladiadores. Então eles abduzem um soldado romano e aí vai acontecer essas coisas nesse outro planeta maluco. É isso que eu estou escrevendo agora. E sobre o lançamento, Edu, eu vou fazer o lançamento no Brasil. Aí eu falei, mas como que eu vou fazer, né? Então, eu tenho 2 irmãos. Eu vou estar presente virtualmente numa tela. Eu vou assinar umas etiquetas e mandar. E meus irmãos também, vai ser muito maluco as ideias que eles fizeram. Vai tirar uma foto minha, essa cara feia aqui. Eles vão imprimir e vão colocar uma máscara nele, como se eu estivesse assinando. Só um comentário sobre o Marcelo. Por incrível que pareça, ele escreve livros que se passam nesse planeta mesmo, tá? Não é só em outro universo, não. Porque quem vê parece que é só coisa de outro mundo. Eu acho super interessante. Desde que ele começou a colocar assim umas fotos, as fotos que você fez por aquele site, My Journey, né? Alguma coisa assim. Eu achei super interessante porque parece muito com o que Orson Scott Card escreveu. Você conhece? Opa! Opa! Gosta? Adoro. Eu também adoro. Espera aqui, no meu criado mudo aqui, ó. É que eu estou lendo aqui, ó. Bom.
Eu amo. Eu li... Enfim, vou parar de falar sobre mim agora. Não, mas Posso fala falar seu do meu? projeto. Pode. Como adulta, eu comecei a escrever muito cedo também. Minha mãe é professora, então ela inundou a gente com livros, assim, de arte, de tudo. De tudo que pudesse imaginar. E eu gostava, quando eu era criança, de escrever muito poema. Então, eu tinha vários livrinhos de poemas. O Renan falou que escreve poemas, né? E eu adorava, assim, escrever. Mas o meu primeiro livro mesmo eu escrevi na pandemia. Que tá na Amazon. Não vale a pena por causa do custo, mas assim, mais de 1.000 pessoas já baixaram e leram. Então, assim, eu fico feliz por saber que 1.000 pessoas conhecem a minha escrita, entendeu? E foi o meu primeirinho, assim, eu sei que não é a melhor das coisas, mas foi o meu primeirinho. E agora eu estou escrevendo tá na fase de leitura beta, se chama Lucinda. Deixa eu ver se eu consigo contar sobre Lucinda. Lucinda é uma jovem da época dos povos pré-colombianos. Ela, desde muito pequenininha, ela tem sonhos, né, em que ela viaja no tempo. Ela não entende bem sobre isso, a mãe dela também teve sonhos relacionados a isso, só que a mãe dela morreu quando ela era muito pequena. Então, isso ficou como se fosse algo particular dela. Na tribo, né, no povo que ela faz parte, ela teria que casar e ter filhos apenas. Mas ela fica com isso na cabeça. Não, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho que fazer essa viagem no tempo. E aí ela vai e consegue, junto com o marido, que se tornam amigos, na verdade, eles não vivem como um casal, fazer essa viagem. E aí eles encontram esse lugar que se chama Véu de Aimarã. E nesse Véu de Aimarã eles viajam no tempo e param no Brasil de agora. Eles param, eles fazem uma viagem. É coisa viajada, é isso que eu tô... Eles param, né? Eles fazem a viagem no tempo e eles caem bem no meio da Avenida Paulista, em frente ao Museu do MASP, onde está acontecendo um protesto indígena, exatamente contra a perseguição que está ocorrendo naquele tempo. E aí eles são super perseguidos e tudo mais. A presidência da República é extremamente genocida, quer matar todos os povos indígenas, e aí começa uma loucura. Nenhum país se envolve com isso, deixa que matem, deixam que façam qualquer coisa, e eles acabam se tornando um símbolo de liberdade para esse povo. E aí eles lutam, né, conseguem fugir, voltam no tempo para preparar o povo para se proteger da invasão espanhola. Veja se vocês estão gostando, viu? Eles constroem cidades subterrâneas. E aí essas cidades subterrâneas emergem exatamente nesse momento que Lucinda apareceu no Brasil. Deu para entender? É interessante. Muito bacana. Tem que fazer pesquisa. Eu tive que fazer muita pesquisa sobre os povos pré-colombianos, qual língua falava, como eles se vestiam e tudo mais. Bacana, muito interessante. Você é muito criativa, hein? Deu certo. Um monte de livro que a mãe deu. Quero ler. Deu certo. Bacana. Obrigada. Tem mais duas pessoas aqui que eu estou vendo, o Flávio e a Fabiana. Vocês querem falar? Ou estão aí com crianças e tal? Não tem como falar. Se vocês quiserem falar, fica à vontade. Fala, Flávio. Flávio está falando de onde? Eu sou de Recife. Eu e Renan somos conhecidos, né, Renan? Meu amigo. Ele era da minha estaca até outro dia, não era, Flávio? Como é? Você era daqui da estaca até outro dia, né? Mudou-se pouco tempo. Saiu da estaca Olinda. Eu voltei agora. Já voltou, foi? Nem estava sabendo. Bem, então, na verdade, posso falar um pouco sobre mim, né? Eu comecei a me envolver nesse universo literário através de um movimento que teve aqui no Recife,
na década de 90 e 2000, né, que já se acabou faz tempo. A literatura aqui está muito estagnada, para não dizer inexistente. Antigamente, aqui é a terra de grandes poetas, né, de grandes escritores, né, muito conhecidos. E na década de 90 teve um movimento muito grande de poetas aqui na cidade, que já vinham de algum tempo antes também, mas que ficaram conhecidos como os poetas marginais do Recife. E tinha muitas rodas de poesia, as pessoas declamavam bastante, e eu me envolvi nessa caldeirão cultural, né? Nessa efervescência cultural que teve aqui. Mandavam carta, não era? Mandava carta. Não, aqui no Recife, o movimento foi mais assim, porque eu sei que teve esse movimento de poesia marginal lá em São Paulo e tal, mas aqui foi uma coisa bem local mesmo, sabe? E foi um pouco diferente, porque era uma coisa mais corpo a corpo, era mais de performance, né? Eles chegavam e recitavam. Não tinha uma produção literária, assim, de imprimir livros, não. Era uma coisa bem orgânica, entendeu? Que veio junto com o movimento, também que ganhou evidência com o movimento Mangue. Aqui teve esse movimento Mangue que não foi só na música, foi também nas artes plásticas, e na literatura também, como eu estou falando, esses poetas ganharam muito espaço nessa época. E eu participava desse movimento. Assim. Então, era jovem na época, né, e tal. Mas, assim, comecei a participar e comecei a criar meus próprios versos, na verdade. E eu também sou ilustrador e comecei a ilustrar os fanzines que saíam. A impressão que tinha aqui era de fanzine. Trabalhava muito com fanzine e produções assim artesanais mesmo, independentes. E trabalhei muito assim, ilustrando fanzine, ilustrando também livros eu já ilustrei livro infantil também. E aí até que no ano passado eu decidi publicar as coisas que eu tinha escrito. Deu um pouco de trabalho, porque eram coisas assim muito diversas, mas enfim eu consegui chegar a um modelo, né? O meu projeto, dividir meu livro entre poemas de amor e poemas assim mais voltados para o lado social, né? Eu chamo de crítica social. Mas tem outros temas também envolvidos, mas basicamente foi esse. Eu publiquei meu livro, Poesia Mãe. E fiz as ilustrações, né? Um livro que é um livro ilustrado. É lindo. Legal. Em preto e branco, né? Não tenho dinheiro para publicar. Colorido é caro, né? Assim, o resultado ficou bom. Eu gostei, agora só que também eu sou meio... Caranguejo no final. Oi? Tem um caranguejo lá no final, né? É porque esse livro, ele muitos poemas, como eu vivi essa época que eu falei, né, da efervescência cultural, tudo mais, movimento Mangue, eu me contaminei. Também eu amo muito a minha cidade, demais. Sou apaixonado pelo Recife, por Olinda, né, também é minha cidade. Porque eu falo Recife, mas é a região metropolitana, né? Na verdade, eu moro na cidade de Olinda, que é vizinho. E minhas poesias falam muito da cidade, ou falam da cidade ou está ambientada na cidade. Mas hoje em dia eu comecei a escrever, na verdade eu comecei a escrever agora, contos, né? Eu tive muita dificuldade também porque como é que eu posso explicar? Eu estudei em escola pública, né? Com ensino defasado, também não sempre nunca não fui um bom estudante, não. Aí eu tenho muita dificuldade, às vezes, e tal, para fazer algumas construções, né, textuais, mas eu tenho me superado. Aí eu tô assim, nessa fase mais de escrever mesmo, escrevo conto, estou escrevendo os contos agora, né? Comecei com o horrível conto de, de liberdade. Você colocou lá na nosso desafio? Foi, mas ele agora também,
eu acho assim, né, que o que vocês leram não é mais o mesmo de hoje. Porque hoje, a última versão que eu coloquei lá no grupo também já mudou. Hoje já é outra coisa. Eu já reformulei ele, porque a cada... a irmã Ludmilla me ajudou bastante com Bacana. as postagens dela. Aí a última postagem dela me abriu os olhos, porque a gente fica tão acostumado com o texto que fica cego, né? Não É, enxerga. É por isso que a revisão é tão importante, né? E eu já tá mudado bastante. Já tirei várias coisas, mas assim, a ideia é a mesma, né? A história é a mesma. Mas enfim, aí eu estou escrevendo esses contos, já tem umas coisinhas também, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Agora, quando eu entrei no grupo, eu me senti muito estimulado, porque há muito tempo atrás eu fiz uma meta de escrever a história da minha aula. Já faz uns, sei lá, quase uns 10 anos. E só que essa meta aí se perdeu no tempo. Aí eu tô querendo retomar também. Porque eu não quero que as pessoas morram, né? Antes de eu... tem isso. Trabalhar com pioneiro é isso. Você vai contra o tempo. Tu é de qual aula, Flávio? Jardim Brasil, é? Eu tô morando em Ouro Preto, nego, vai. Ah, em Ouro Preto, né? Certo. Eu me mudei, na verdade, há pouco, porque eu tava em Goiânia. Aí a minha mãe ficou viúva. Aí eu vim morar com ela. Entendeu? Mas, enfim, é isso. Não tem um projeto exato assim, mas são ideias, né? E Bacana demais. Flávio, posso te fazer uma pergunta? pode. Você falou que você ilustra, né? Você tem algum portfólio onde eu possa dar uma olhadinha nas suas ilustrações? Meu irmão, é o seguinte. Ou você tira uma foto e manda no meu WhatsApp aí. É mais fácil, porque esse universo digital, para ser sincero, eu não tenho muito acesso, não. Tira uma Acho que foto eu para preciso de mim. ajuda para isso. Eu Tira uma foto e manda no WhatsApp. já pedi muita ajuda ao meu filho, porque ele é antenado nesse negócio, ele é até designer de jogos digitais, né? Mas, sabe como é, né? Casa de ferreiro, Não, tem espeto. uma professora. E sobre a sua... Eu li o seu texto. Para mim, você falou que já mudou tudo, né? Então, mas o que Não, eu li lá... que mudou, assim, foi correções. Por exemplo, Não, tá. a Ludmilla falou do queísmo. Aí eu, puxa, é mesmo, realmente, essa questão do que. Quando eu fui olhar, eu eliminei mais da metade dos queijos. Aí tive que mudar algumas estruturas, entendeu? Mas Tá eu curti bastante como que é, não sei o que da liberdade, né? horrível, O terrível. horrível ponto de liberdade. Gostei bastante. Obrigado. Bom ver que vocês estão fazendo trocas. Valeu, pronto, é isso. Muito obrigado. Eu gostei muito apesar que eu cheguei já também, já tinha passado, já estava acho que no ponto 6 quando eu cheguei. Mas tudo bem. Depois eu passo o slide para vocês. Que aí fica mais Obrigado, fácil. muito obrigado. Bacana, adoro Recife. Nossa, Morte e Vida Severina é meu segundo livro favorito. Só perde para Grande Sertão Veredas. Nossa, eu gosto demais. Fabiana, você quer se apresentar, falar dos seus livros? Ou não tem jeito? Se não tiver, tudo bem, viu, querida? Só abrindo aqui o leque. Acho que eu não tá Ela aí. escreveu no chat aqui que não pode falar. Não vi. Tá. Ela falou, Beleza. Polly, eu estou sem poder falar no momento. Eu não tinha visto, não. Ô, gente, então vamos terminar. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Como eu tinha falado lá na sinopse, né, Marcelo, na ementa, era uma visão panorâmica, mas é bom que a gente acaba trocando ideias, né? E isso vai abrindo a mente aí de todo mundo, tá bom? Então, se não tiver nenhuma pergunta, nenhuma intervenção, nós vamos terminar, né? Renaí, muito obrigada. Obrigado, Polly. Para quem está assistindo também aqui no Obrigado. YouTube, muito obrigada. Obrigado mesmo.